Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos aqui nesta manhã de domingo, agradecidos por Tua presença no nosso ambiente. Felizes, Senhor, com a condição que coloca no nosso caminho de buscarmos o Teu Evangelho, não no sentido teórico, mas no envolvimento com a prática necessária para o restabelecimento do nosso estado íntimo. Rogamos, Senhor, que essa Tua presença possa se fazer também para os nossos familiares, que compactuando com a consanguinidade, inúmeras vezes ainda não têm o entendimento necessário para o estado íntimo mais avantajado, aonde pode perceber as orientações que os Teus Espíritos, como enviados da Tua seara, vêm nos acrescentando. Compartilha com eles, Senhor, para que todos nós saibamos dignificar o Teu nome ao longo desta encarnação. Fique conosco, que assim seja. Nós estamos trabalhando o livro Justiça Divina. Justiça Divina. E hoje o capítulo se chama Ora e Serve. Ora e Serve. No meu livro aqui é o capítulo 39. Ora e Serve. Ok? Então, inicialmente, algumas pessoas já falaram que eu estava sumido, né? Então, para compensar, o Éder me colocou na escala 2 domingos seguidos. Então, eu estou hoje e estaremos semana que vem. E é muito interessante que é como se os dois estudos fizessem continuidade, tá? O de hoje, Ora e Serve, e na semana que vem estaremos com o Divino Amparo, Ora e Serve. Aqui eu quero fazer, antes da gente entrar propriamente no texto, a palavra, vocês vão ver o Ora e Serve, vocês vão ver a colocação de Jesus, que eu quero estabelecer uma diferença entre orar e rezar. Muitos de nós, se não a maioria de nós, estamos rezando. Poucos estão orando. Em nenhum momento Jesus usa a palavra rezar. Jesus não usa a palavra rezar. Então, no capítulo 6 de Mateus, antes dele ensinar o Pai Nosso, ele fazendo referência ao Sermão da Montanha, ele coloca assim: mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está. No versículo 7, ele vai falar de novo, e vós orareis. Aliás, no versículo 9 ele vai falar, e vós orareis assim. No versículo 7 ele fala, e vós orando. Ou seja, ele fala, no 6 ele fala sobre o orar, no versículo 7 ele fala sobre o orar, no versículo 9 ele fala sobre o orar, ele não fala do rezar. Por quê? Qual que é a diferença? Orar é conversar com Deus, e rezar a gente está conversando com? Então, será que rezar, orar a gente conversa com Deus, e rezar está conversando com o capeta? Não. Mas qual que é a diferença então? Qual que é a diferença? Um é de coração, outro é decorado. Um é de coração, o outro é decorado. Qual que é de coração, qual que é decoreba? Orar é de coração porque a palavra orar vem do latim oro. Oro significa de oralidade. Significa falar aquilo que está dentro. Significa entender de forma mais aprofundada a fala de Jesus no capítulo 6, no versículo 45 de Lucas, quando ele diz para nós sobre a boca fala, saiu daqui.
A boca fala aquilo que o coração está cheio, porque estamos envolvidos lá no latim com oro. Com oro. Ah, mas e o rezar? A gente, na maioria das vezes, a gente está rezando. Por quê? O rezar, também do latim, significa recito. A origem da palavra rezar é recito. Recito vem explicando para a gente o recital. Recital é repetição. Repetição é decoreba. O que nós fizemos com a tabuada? Recitamos. Tá claro? Até a Gladys, que é da matemática, recitou. Tá claro? Todo mundo decora. Aí, quando os professores, não, porque aí agora tem uma nova técnica para aprender multiplicação. Olha, se tiver uma nova técnica, aprenda a nova técnica e depois você decorar. Não fica tentando aprender técnica, não. Decora primeiro. Olha, muitos de nós estamos trazendo do passado o recito. Agora, nessa encarnação, estamos aprendendo o oro. Nós trazemos no passado o rezar. E estamos aprendendo agora a orar. Por quê? Porque você vai ter um bate-papo com Deus. Ah, mas então quando a gente faz o Pai Nosso, não tem problema. Mas o Pai Nosso está decorado. Não tem problema ele estar decorado. Mas sinta a presença de Deus na sua vida. Por quê? Ele é uma decoreba? Jesus ensinou, ele é uma decoreba porque nós não estamos conseguindo fixar o nosso pensamento na divindade. A gente vai fazendo o Pai Nosso, mas já está tão automático que está igual dirigir. Você dirige, conversa, canta, atende telefone. Você está entendendo? A gente vai fazendo o errado porque já está automatizado. Então a gente, nossa, mas eu estou rezando demais. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, eu estava tão mal que eu até dei uma rezadinha. Eu falei, mas não vai funcionar, não. Porque se rezar já está difícil, que dirá rezadinha, se ainda diminui o valor do termo. Vai resolver não, gente. Aí, a diferença, só que o Emmanuel coloca para a gente, ora e serve. Serve. A palavra servir também vem do latim, servitium, da gente ser servidor, da gente servir, da gente ser trabalhador. Mas lá no latim ainda tinha um significado mais pesado, da gente ser escravo. Escravo. Mas hoje a gente não precisa ser escravo. Por que a gente não precisa? Mas e o nosso discernimento? E o nosso bom senso? Se envolva com o trabalho naturalmente. Ora e serve. E aí, o Emmanuel coloca para nós assim, no capítulo 3, isso aqui é para discutir o capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, o item 7. Afirmas que o progresso, exprimindo a felicidade e aprimorando, é o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre. Todo mundo sabe disso, não sabe? O progresso é o nosso destino. Alguém tem dúvida? Tem ou não? Ninguém tem dúvida. E a gente afirma isso. O progresso é o nosso destino. Mas, se cultiva sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece. Ou seja, ora e serve. Abraça o trabalho e a prece, como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Abraça as duas coisas. Isso que ele está explicando está aqui, porque ele vai dissecar este texto, o livro Céu e Inferno. Aí ele coloca um trechinho assim, o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. A gente tem um tal de admirar quem já cresceu. A gente fala assim, nossa, quando você descobre que o Chico foi recebido pessoalmente por Jesus, pessoalmente, gente. Aí, gente, mas será que eu também vou ser recebido por Jesus? Ô criatura, olha o seu estado, alma. Olha o seu estado, você já vai saber. Não precisa de ninguém te informar. Ninguém te informar.
Eu tenho um casal de amigos que quando eles engravidaram, eu tinha terminado uma palestra falando que os espíritos nobres também estão reencarnando. Está todo mundo vindo para poder fomentar a evolução do planeta, o nosso crescimento e tal. Eu tenho um casal de amigos que eles falam assim, Emerson, olhando bem assim para a gente, você nos conhece há muitos anos, você acha mesmo assim que Emmanuel vai reencarnar na nossa casa, Joana de Ângeles? Meu filho, olhando bem para vocês, não. Tem chance não, meu filho. Emerson, não, não, eu conheço vocês, olha, vocês têm muito débito para receber Emmanuel dentro da sua casa. Não, vai não. E eles estão na luta lá com os 2 filhos que vieram, olha, sem nenhum perfil Emmanuel de ser. Tá claro? Nenhum perfil, entendeu? E aí ele coloca para nós assim, enquanto uns avançam rapidamente, outros entorpecem-se. Por que as pessoas entorpecem? Por que a pessoa entorpece? Ela sabe que precisa trabalhar, mas ela entorpece. Por que entorpece? Hã? Não faz. Ela sabe que precisa, mas não faz o que precisa. Ela sabe. Aí ele coloca para nós assim, são eles, pois, os próprios autores da situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo as suas obras. São eles o próprio autor da própria situação desgraçada que está vivendo. Eu gosto desse termo da desgraça. Que aí eu conto que agora está no vídeo, antes eu não contei no vídeo. Estávamos no culto no lar lá em casa. Alguns já conhecem, né? Porque... E aí, na hora que eu falei com a minha família, saiu lá, eu falei assim, olha, a gente tem que ficar atento, que a gente não pode se envolver com as desgraças sociais que estão aí. Porque a gente vai se envolvendo com as desgraças sociais, é o pensamento de um lado, sentimento do outro, isso vai te tumultuando. No meio do dia, no final do dia, o seu estado íntimo está um caos e você não sabe nem por quê. A gente tem que se libertar disso. Aí minha esposa falou assim, meu bem, eu não gosto que você fale essa palavra desgraça. Eu falei, desgraça é transtorno, problema, dificuldade, dor. Aí ela falou assim, então fala transtorno, problema, dificuldade e dor. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, saiu lá a desgraça real. Eu falei, tá vendo? Até os espíritos falam em desgraça, não é só eu não. Aí ele vai explicando o que é a desgraça real. É aquele momento que a gente tem tudo para aprender, tem tudo para crescer, tem o conhecimento alimentando o nosso estado íntimo e a gente não faz. Repete o erro, repete. Desgraça real. Entenderam? E aí ela conformou? Hã? Aí ela conformou com a palavra? É claro que não. Oi. A gente costuma, às vezes, quando acorda, está se dirigindo para o trabalho, vai indo de carro, algo assim, a gente pega o celular e sempre tem aquelas notícias, né? Que está acontecendo recentemente. Evitar certos tipos de notícias também é evitar essa desgraça social. Evitar certos tipos de notícias é evitar a desgraça social? Depende como você se sintoniza com as notícias. Nós não podemos... Gente, nós estamos no mundo, mas não temos condições de acessarmos tudo o que acontece no mundo. Entendam, nós somos pessoas analógicas no mundo virtual. Entendam isso. Nós não vamos ter acesso a tudo. Agora, se a pessoa quiser ter acesso a tudo e achar que ficando no celular o dia inteiro ela vai conseguir ter acesso a tudo, ela vai se perturbar. Porque ela vai deixar de acessar o mundo que está aqui em torno dela e ela não faz. E ela não faz aquilo que está perto, gente. Então, a gente não precisa, tem coisas que não faz a menor diferença. Aí você vai descobrir como que você usa a internet em seu favor. Tá claro? Por quê? Porque ela pode ser informativa, mas se você utilizar apenas como fonte de informação, ela é cumulativa. E em vez de você... Agora, olha a diferença. Quem busca o conhecimento, você pode usar para quem está buscando o conhecimento. Busca um texto, aprofunda, divulga, discute com o outro. Isso é busca do conhecimento. E ele é seletivo.
porque aí você escolhe aquilo que é importante para você. Ah, mas como é que eu vou saber? Que diferença que faz você saber como é que está a gravidez da Cláudia Raia? Não, me fala o que te adianta saber a gravidez da Cláudia Raia. Você aprende o que com a gravidez dela? Nada, nada. Mas você saber determinado texto que você está lá aguardando no consultório, um atendimento dentário, você está aguardando busca com conhecimento. Que diferença que faz você saber o salário do Neymar? Nada. Isso é informativo, que é acumulativo, que não te ajuda em nada. Ora, se você busca o conhecimento é seletivo, aqui você navega. Se você busca informações, acumula essas informações, aqui você naufraga. Entenderam a diferença? As duas a gente pode, começa com N, mas uma a gente afunda. A gente naufraga. Se estamos no mundo virtual e somos pessoas digitais, eu vou selecionar o que é importante para mim. Oi. Até o mundo digital é por vibração, né, por sintonia. Porque, por exemplo, a gente escolhe um vídeo lá no YouTube. A partir de então, outros vídeos relacionados àquele tema vai ser direcionado para a gente também. A partir de então, outros vídeos chegam. Não é só por uma questão vibracional, não, tá? Não é bem vibracional, não. O YouTube está te monitorando em tudo para saber como é que é seu interesse. Se você só olhou assim, Júlio, o Júlio está ali com o cabelinho branco dele, ali tranquilo e tal. Aí alguém chega, gente, como é que ele conseguiu ficar com aquele cabelo tão enevoado? Que tinta é essa? Sem discutir a ação do tempo, né, meu filho? Então, que tinta é essa? Se a pessoa procurar tinta, aí é um inferno. O inferno está construído. Que aí só dá tinta, daí uma semana mostra tinta e tinta. Aí vem tudo quanto é tinta, daí a pouco você tá punk. Tá claro? Você tá igual uma arara, de várias cores. Então depende do que você vai fazer, porque a sua busca são os algoritmos, né? Que eles vão te localizando, tá? Rochedos. Quando ele fala assim, olha, como sendo de embarcação, aí eu quero voltar aqui. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. O progresso intelectual e o progresso moral raramente caminham juntos, gente. Tem hora, são as duas asas do processo evolutivo? São as duas asas. Ora a gente eleva mais a razão, ora mais o sentimento. Aí ele coloca, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro. O que a gente não conseguir nessa, nós vamos conseguir lá na frente. Alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Ou seja, a gente vai aprender. A gente está aqui aprendendo. Imaginem vocês que aprendendo, a gente erra. O que a gente tem que aprender também é não concordarmos com o nosso erro. Só isso. Erra, mas tem em mente que você vai acertar. Tem em mente que você está lutando. Tem em mente. Imagina, a gente aprende a caminhar entre 1 a 2 anos. Invariavelmente, todo mundo. Entre 1 a 2 anos de idade. E a gente tropeça até hoje. Não existe um adulto que não tropece. Não existe um adulto que não tropece. Então, a gente aprendeu? Aprendeu. Nós aprendemos que temos que ter cuidado com o prato, com o copo, com a xícara. Todo mundo aprendeu. Quem aqui nunca quebrou nada desses utensílios de cozinha? Levanta a mão para mim. Nunca. Não tem jeito, não. Mas aprendemos que a gente tem que ter cuidado. Aí, os nossos filhos quebram. A gente vai lá e sai na cabeça deles. Porque você não tem cuidado. A vantagem, gente, é que o nosso filho não tem maturidade. Senão ele falaria assim, papai, você nunca quebrou nada, não? Aí a gente fala assim, mas eu sou eu. E aí começa aquelas respostas infundadas. Ou seja, o que significa isso? A gente aprende e erra. Aprende e erra. É isso. Mas não podemos agravar o erro que está em nós. Por que a gente aprende e erra?
A gente aprende e erra porque no nosso passado nós temos o chamado inconsciente profundo. Temos aqui a nossa consciência e temos aqui a nossa superconsciência. Ainda que eu aprenda, as coisas lá de trás estão me agredindo aqui. Eu aprendi, teoricamente está instalado. Mas eu ainda tenho o passado que grita no meu estado atual. Aqui é quando André Luiz fala para a gente no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, ele fala para nós sobre a casa mental e aqui o nosso inconsciente profundo, determinando as nossas ações do presente e inúmeras vezes complicando, determinando as ações do presente e inúmeras vezes complicando o nosso futuro. Por quê? Porque o nosso futuro está relacionado às nossas metas, às nossas perspectivas, o nosso ideal. Tá claro? Tanto que ele coloca para nós aqui assim: se cultiva sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Embarcação e bússola. A embarcação vai te conduzir e a bússola vai te orientar. A bússola vai te orientar. Se a embarcação vai te conduzir, toda embarcação tem âncora. Tem gente que usa a âncora definitivamente. Joga a âncora e não sai mais do lugar, não. Passa a vida ancorado. Passa a vida parado. Tem outros que, em vez de usar a bússola, usa a bitola. A bitola, que é a medida que a palavra bitola, né, é a medida que os engenheiros utilizaram para fazer a exata posição dos trilhos, para o trem ir e voltar, sem descarrilhar. Daí surgiu a palavra bitolado. Gente, mas fulano é tão bitolado. Ele não vê o novo. Gente, se a gente não sair e ficar usando a bitola, porque a bússola ela vai te direcionar o caminho, você direciona também o seu caminho. A bitola não te permite. Você está bitolado, é só daquele jeito. A vida, ela é plural. Ela propõe que a gente faça várias coisas. Então, quando ele fala para a gente orar e servir, você tem várias maneiras de estabelecer esse contato. Várias formas de estabelecer. Sai da ancoragem. Aí ele coloca para nós assim: rochedos de incompreensão escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. Rochedos de incompreensão. No entanto, ora e serve. A prece ilumina e o trabalho liberta. Rochedos de incompreensão tem em tudo quanto é lugar. A gente tem em família, a gente tem no meio social, tem em tudo quanto é lugar. Ora e serve. Por quê? Porque a prece ilumina, o trabalho liberta. Então, ainda que haja incompreensão do outro, vamos voltar lá na colocação de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Mas tu, quando orar... Gente, ele não está falando que a gente ficar o dia inteirinho repetindo. Não, gente, não é isso, não. Reflita. Chegou uma informação para você, reflita. Chegou alguma colocação, reflita. Veio a incompreensão de terceiros, reflita. Mas tu, quando orares. Então, se a gente refletir, a gente vai ver que a gente precisa fazer movimentos de mudança. Ora e serve. E aí, e trabalha. Vou aproveitar e citar um exemplo, porque eu tenho uma amiga que está aqui, que acabou com a minha raça aos 16 anos. Quando eu estava fazendo 16 anos, lá no ano de 79, estudava no Estadual Central, essa amiga, desde aquela época, ela me deu um livro de presente junto com a irmã dela.
E ela escreveu uma dedicatória. Gente, no ano de 79, estava fazendo 16 anos. Você imagina que, para de fazer conta da minha idade hoje, esse trem está ficando muito indelicado. Para com isso, ok? Então, estávamos lá, e aí no meu aniversário elas me deram o livro Sinal Verde de presente. Olha a dedicatória, que a Lilian, tá aí, né, Lilian? Lilian Meira, a Lilian nem lembra, todo mundo vai olhar para você, não precisa ficar tímida, não. Ela escreveu a dedicatória e como a Meire é um pouquinho mais nova que ela, a acompanhou embaixo na hora de assinar. Estudávamos no Estadual Central juntos. Era um grupo de mais ou menos 7 colegas, né, que a gente frequentava a União Espírita. Então a gente encontrava todos os dias, durante 3 anos consecutivos. Todos os dias. Por quê? Porque de segunda a sábado a gente tinha aula, porque a gente estudava à noite, sábado tinha aula à tarde. Saía da aula e ia para a reunião da mocidade. Depois da reunião da mocidade tinha ensaio do coral. No domingo de manhã a gente encontrava porque tinha campanha do quilo. No domingo à tarde a gente encontrava porque tinha visita. Primeiro domingo era visita ao Instituto São Rafael, no segundo domingo era visita à favela Sumaré, que hoje onde tem a Coca-Cola e o Shopping Del Rey. No terceiro domingo era visita ao Asilo Recanto da Saudade. No quarto, que funcionava na Contorno com Afonso Pena. No quarto domingo era culto no lar na casa de algum irmão da mocidade. Lembra disso? Você nem lembrava, né? Mas eu te lembro. Enfim, encontrávamos todos os dias, 3 anos. Aí escreveram uma dedicatória. Querido Emerson, foi a Lília que escreveu porque a letra é dela. Querido Emerson, sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. A amizade, continua, a gente não acabou aí não. A amizade é algo muito precioso. E aí vem a ameaça. Se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la. E depois o golpe de misericórdia. Adoramos você. Você imagina que eu recebi isso há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Eu nem acho que foi uma inspiração só do estado íntimo dela, não. Não acho, não. Eu acho que em ressonância com o estado íntimo delas, porque ali são 2 irmãs, em ressonância com o estado íntimo delas, a espiritualidade intuiu. Por quê? Sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias. Ô, gente, o que elas estão me dizendo na linguagem social? Emerson, deixa de ser arrogante. É isso. Orientação. Ora, se eu recebi há mais de 40 anos, não significa que eu tenha mudado. Significa que nesta época eu estava em processo de mudança. Aí é como a caminhada. A gente aprende a caminhar e tropeça. Aprende e tropeça. Aprende e tropeça. Mas qual que é o melhor? Quando coloca a amizade é muito preciosa e se não soubermos valorizá-la, podemos perdê-la, elas estão aqui até hoje. O que é bom? Eu não perdi. Tá claro? Elas suportaram e eu estou na luta. Entenderam? Agora, continua trazendo para nós. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro, à ruína e ao fracasso. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e à ruína. Isso é com todo mundo, gente. Isso é com todo mundo. Não é uma pessoa ou outra que surgem monstros do precipício. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. A prece guia, o trabalho defende. Oi, Lu. Esses monstros aí servem para as coisas que a gente costuma receber na internet várias vezes. A gente já fala assim, eu não vou abrir mais. Aí a pessoa continua mandando as mesmas coisas e até desrespeitando pessoas que a gente gosta, desrespeitando com comentários abusivos sobre sexualidade, sobre política e outras coisas. E a gente já aprendeu, mas a gente acaba caindo de novo e abrindo as benditas mensagens. Então a gente deve fazer esse movimento que você está falando aí, né? O movimento seletivo para que a gente aprenda a navegar.
Saia do movimento cumulativo. Saia. Se você já sabe que aquilo não te acrescenta. Tá claro? Se não te acrescenta, gente, para que você vai naufragar? Saia do movimento de naufrágio. Ah, mas é porque depois a pessoa te pergunta, você leu? Você responde, não. Qual o problema de responder? Aí já me perguntaram, Emerson, você não fala nada no grupo. Qual que é a sua função no grupo? Eu respondo assim, silenciar o grupo. É para silenciar, será que o povo não aprende? Eu estou lá calado, mas é a lição, é a única lição que eu posso oferecer. Mas então por que você está no grupo? Porque me colocaram. Ah, mas se te tirar? Tiraram. Só isso. Mas tem pessoas que sentem... Ah, nossa, olha, imagina só o que fulano falou. E aí começa os monstros do precipício que vão surgir na nossa tona. Você vê que a página, ela tem meio século, a página. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Tempestades de aflição aparecem de chofre, aparecem de repente, vergastando-te o refúgio. Entretanto, ora e serve. A hora que vierem coisas repentinas te agredindo, ora e serve. Porque a prece reanima e o trabalho restaura. A prece reanima e o trabalho restaura. Ora, se vai agredindo a gente, aí qual que é a tendência? Cadê? Tempestades de aflição aparecem de repente, vergastando-te o refúgio. Quando chega essa aflição te agredindo... Gente, o que toda aflição gera? Toda aflição. O que a aflição gera? Ansiedade. A aflição gera ansiedade. Que gera angústia, que gera tristeza. Tá claro? Toda aflição gera ansiedade. A aflição que gera ansiedade, vou colocar aqui pequenininho, o que a ansiedade gera? A agressão. Quando você não agride, você se agride. A aflição gera agressão. A agressão gera doenças. A agressão gera doenças. Quando a doença não é física, a doença é emocional, é doença espiritual. Ora, se a aflição gera agressividade, a agressividade gera doenças, a doença vai gerar novas aflições. Então, muitas vezes você está aflito com determinada situação, aflito, tempestades de aflição aparecem de repente. Olha, às vezes você está aflito com uma questão familiar. Às vezes você está aflito com a questão do filho. Você está aflito com o relacionamento. Você está aflito com a questão profissional. Automaticamente vai aparecer na agressão. Automático, gente. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, em duas perguntinhas, que é a pergunta de número 37 e a 183. Ela vai colocar isso para nós aqui, mas mostrando o tanto que a gente agrava o estado de... Com isso aqui, a gente agrava o estado de culpas. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer resolver uma questão que não é nossa. A gente quer resolver problemas de terceiro. Você quer resolver. Mas por que você quer resolver? Porque você acha que você tem que resolver. Você botou isso na cabeça. Quantas pessoas hoje na Terra estão sofrendo isso aqui? Quantas pessoas? Lá na frente, ela ainda faz um questionamento. Onde foi que eu errei? Ô, gente, isso é o cúmulo da desgraça. Você faz, luta, insiste, exemplifica. Onde foi que eu errei? Acabou. E a caminhada é de quem? Do outro. A caminhada é do outro. Entenda que a caminhada é do outro, que nós não vamos resolver problemas do outro. Nós não vamos resolver problemas do outro. Ah, mas a gente pode exemplificar? A gente pode exemplificar. A gente pode explicar? A gente pode explicar. A gente pode ler, indicar livro, presentear, pode, mas a escolha é do outro. Para de ter situações que vão te afligindo. Mas o outro escolheu a caminhada que ele está vivenciando.
Às vezes você tem um filho que mas não te escuta, passa por cima de regras, não aceita a sua orientação, não aceita a sua referência, não aceita os limites que você coloca, não aceita nada, nada. E aí vem a frase do Isamitiba. A vingança silenciosa dos pais é saber que um dia os seus filhos serão pais. Isso é uma luva. Por quê? Porque eles vão vivenciar tudo aquilo que eles fizeram conosco e com agravo. Que é da lei, gente. Isso é da lei. Aí os pais, quando o filho está lá com 23, 28, 35, esse filho acabou com essa mãe quando ele estava na infância, na adolescência. Ele acabou com ela. Aí ela vai lá no quarto, ajoelha e pede a Deus e fala, Senhor, meu filho não merece. Senhor, o que não merece? Ele merece o triplo. E Deus mandou só uma terça parte. Merece. Tanto assim que você fala com Deus, que o seu filho não merece, e sabe o que Deus faz? Nada. Ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque Deus é um pecador. Não, gente, é porque ele sabe que ele merece. De vez em quando a gente até acha que Deus peca. A gente até acha. De vez em quando eu olho para o Altíssimo e falo com ele assim, Senhor, eu não estou com graça. Eu não estou com graça. Pode me ajudar aí, vamos mudar essa rota. Porque tem hora que a gente não está com graça com Deus, não. Tá claro? Se você não tiver com graça, fala com ele que você não está com graça. Mas não pense que você vai tirar a prova do outro. Tá? Pode falar, filho. Duas coisas. Igual você falou, você fala, ajuda, depois, quando você para de interferir, principalmente em família, você passa a ser a ruim da questão, né? Aí você passa a ser a ovelha negra da questão. E outra coisa você falou, né? E quando ele tiver filho, e se ele não tiver filho? Se ele tiver filho? Se ele não tiver filho? Mas aí... Se ele não tiver filho, ele vai ter aluno, ele vai ter sobrinho, ele vai ter o chefe. Ele vai ter o chefe. Aqui, vou pegar esse exemplo do chefe aqui. Eu conversando com um empresário lá em Vitória, ele tem uma fábrica de tecidos. Ele pegou e falou assim, ô Emerson, gente, são 40 funcionários na fábrica de tecidos e lá é um galpão, todas as máquinas funcionando. Lá tem uma passarela que faz um U, vai de ponta a ponta. Ele falou assim, o funcionário mais bem pago que eu tenho aqui na empresa é esse vigia. Ele é o vigia, ele é o supervisor da empresa. Ele não faz nada, mas ele olha tudo. Ele vigia o trabalho do funcionário. Ele anda para lá e para cá. É o meu atleta, porque ele anda o dia inteirinho. Ele não precisa fazer academia, caminha o dia inteiro na passarela. 40 máquinas funcionando. 40 máquinas. Ele falou assim, no chão de fábrica não pode descer com celular, blusa de frio, relógio de pulso. Os mais jovens, a gente não precisa se preocupar com o relógio de pulso, porque o relógio de pulso, o relógio de pulso o jovem não usa. Blusa de manga comprida, eu vou explicar isso, por questões de segurança, que eu não tinha entendido, depois que eu perguntei. Aí ele foi me explicando, manga comprida, porque ela não pode agarrar numa máquina. E o celular? Ele falou, porque ele não pode atender celular. Eu falei, por que essa exigência? Aí ele falou, segurança minha e da empresa. Segurança. Eu falei, mas se ele quiser olhar ele falou, eu tenho um relógio lá, que é igual quando a pessoa dirige. A pessoa dirige, ela não precisa virar a cabeça para lá para ver o retrovisor lá, não. Ela só dirige o globo ocular, ela faz isso aqui, ela viu o retrovisor. Só. Ela nem vira a cabeça. O relógio está na mesma posição. Se tiver frio, lá eu tenho climatizador, temperatura interna 25 graus. Se aqui fora tiver 35, lá é 25. Se aqui fora tiver 15, lá é 25. Eu falei, e o celular? Ele falou, meu maior problema. Meu maior problema. Os jovens menores aprendizes, e aí vem a lição, os menores aprendizes nunca completam 3 meses que a gente faz de contrato. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eles levam o celular no bolso. Quando eles chegam, eles recebem um armário, cada um coloca lá seu relógio, sua blusa, pega o seu avental e coloca o seu celular. Vai ligar o celular na hora do almoço. Pronto. Só que eles levam o celular no bolso, porque eles acham que eles são
espertos. E aí o celular toca. Ele chega e fala assim, ó. Entenderam o movimento? É discreto, não? Na hora que ele faz esse movimento aqui, o meu vigia viu. Meu vigia desce, anda até a máquina, vai lá na máquina e desliga. Olha o que o vigia faz. Ele desliga a máquina, ele conhece o funcionamento de todas. Ele não está lá só vigiando. Ele sabe o funcionamento de todas as máquinas. Desliga e fala assim, seu celular está no bolso. Ah, esqueci. Aí ele fala assim, e tocou. Faz o seguinte, passa no departamento pessoal, você está demitido. O de 3 meses, Emerson, não completa, o jovem aprendiz não completa 3 meses. Menor de 18 anos não completa 3 meses. Eu falei assim com ele, você não dá chance? Aí veio a resposta, ele falou assim, o Brasil não dá chance. Eu sou empresário, eu não sou educador. Eu não estou lá para educar funcionário, não. Se esses filhos não vêm educados dos seus lares, o problema é deles. A vida vai mostrar para eles e não vai ser eu, não. Aí ele pegou e falou assim, eu falei assim, e os de demais idade? Ele falou assim, os que chegam de 18 a 25 anos, esses aí, muitos, a maioria deles não completam 1 ano. Porque depois de estar 3 meses, 4 meses, 6 meses na empresa, aí eles também começam a ficar espertos. Em menos de 1 ano, eu estou mandando embora. Agora, os depois de 25, 26 anos, eles têm passarinho para cuidar. Quem tem um passarinho para tratar, quem está namorando sério, quem quer fazer um projeto de vida, quem, esses aí são os que ficam. Tanto que os meus funcionários aqui são maduros. Eu não consigo funcionar novo, eu não consigo, porque eles querem passar por cima de regras. Então, aqueles que não têm filhos, eles vão aprender com o mundo. Quem coloca isso, gente? Aí nós temos um ditado que vocês conhecem o ditado popular. Quando a gente fala que a fala convence, o exemplo arrasta, a fala convence, o exemplo arrasta. Mas só a dor transforma. Só a dor transforma. De onde que eu tirei isso aqui? Eu não estou inventando, não. Emmanuel, pergunta 190 do livro Consolador. A pergunta é, quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Os pais já conversaram, os pais já exemplificaram, e agora? Aí o Emmanuel responde assim, após os pais terem tentado de tudo pelos seus filhos, de tudo, não esqueçam da dedicação e do sacrifício, ou seja, não deixa de oferecer, não. Faz o melhor que você puder, não deixa de oferecer, não. Não esqueçam da dedicação e do sacrifício, mas aguardem a ação de Deus no coração deste filho, porque Deus vai semear o amor através de dores atrozes. Está escrito lá. A gente pode aprender conversando, pode aprender pelo exemplo do outro, ou a gente aprende sofrendo, mas a escolha é nossa. Está claro? Não. O livro Consolador tem perguntas aprofundadas sobre. É como se ele dissecasse várias colocações que estão no Livro dos Espíritos, tanto do Livro dos Espíritos quanto da Gênese. Por quê? Porque ele vai falar de situações das nossas relações, mas ele vai falar de valores morais, ele vai falar da construção espacial, ele vai falar de astronomia, tá claro? Ele vai vir fazendo, ele vai dissecando, Emmanuel vai dissecando uma série de explicações que a gente estuda na codificação. Aí a gente vai lá no Consolador e dá uma pesquisada que tem lá, ainda de forma mais explicitada do que o que está no Livro dos Espíritos, que também nem dava para construir o Livro dos Espíritos com todos os detalhes. Tá claro? Não, é melhor estudar a doutrina a vida inteira. Não termina, gente, não termina um para começar o outro. Não descuida de um e já entra no outro. Codificação a gente não descuida. Ah, depois, eu já li o Livro dos Espíritos, tem 15 anos, então está perdendo tempo. Se a Joana pede para o Divaldo ler o Livro dos Espíritos, a encarnação inteira, nós. Voltando à justiça divina.
Companheiros queridos que te suavizavam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve, a prece consola e o trabalho sustenta. Se você tem amigos que te deixaram caminhando sozinho e resolveram dar uma descansada, gente, isso é um problema deles. Para de achar que as pessoas têm que caminhar junto. Para. Aí o que ele fala? Ora e serve, a prece consola, o trabalho sustenta. Não perca a oportunidade de estar auxiliando. Para de esperar terceiros que venham fazer também. Para. E se vierem, ótimo. E se não vierem, ótimo. A caminhada é para todos. Tá certo? Tanto que nós vimos no livro Céu e Inferno, o que ele disse? Todos nós, avançando no conhecimento ou avançando no sentimento, todos nós chegaremos no limite. Todos nós chegaremos no perfil angelical. Todos. Tá claro? Pode falar. Você falou ali sobre a culpa, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, que a gente, para não cair nessa coisa assim, meu filho tem que me acompanhar. Aí às vezes eu fico pensando, mas eu mereci isso, né? Eu mereci esse filho. Aí é muito, a linha disso é muito tênue. Como que eu vou me libertar dessa culpa que a gente vai criando, assim, fazendo essa ligação, você entende? Sim, entendo. Como que você vai libertar desse merecimento? Você pode matá-lo. Mas você resolve numa velocidade. Agora, para não agravar para o futuro, porque veja, até a colocação, a gente merece esse filho, a colocação, gente, já está pesada, mas já está pesada, tá? Então, sai da colocação, a gente merece. Por quê? Na grande maioria das vezes, a gente não merece. A gente pediu para vir junto, a gente fez escolhas. Se Deus olhasse merecimento, gente, se Deus olhasse merecimento, a gente não teria nem o que a gente tem aqui hoje. Se Deus olhasse. Por quê? Porque isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, no item Motivos de resignação. Motivos de resignação. Se eu não me engano, o item 12. Porque o que ele coloca para nós aqui, no Motivos de resignação? Capítulo 5, item 12. Motivos de resignação. O que a gente sofre hoje, representa, olha a fala dele aqui, representa 1% do nosso débito com a providência divina. Então a gente não tem um filho que merece. Porque o que a gente sofre é 1% do débito, e isso está aqui. Aí ele diz mais, se você pagar de forma equilibrada, ceitil por ceitil, se você pagar de forma equilibrada o que te chegou, Deus te aliviará dos outros 99% da dívida. Mas se você não pagar com discernimento, lhe será cobrado ceitil por ceitil. É o que está aqui no Evangelho. Aí a gente está sofrendo 1%. A gente pede a Deus para parcelar. A gente está com 99% abonado. É 1%. A gente fala assim, será que não dá para dividir de 10 vezes? Você vê o tanto que falta para a gente resignação? Falta resignação. Tá claro? E essa linha tênue em relação aos nossos filhos, eu penso muito que é com que idade? Até que idade, né? Porque se ele é uma criança, a linha não pode ser tênue, não. Você faz o seu melhor o tempo todo e impõe. Porque ele não tem discernimento. Só que hoje estão achando que 18 anos ainda é criança, 20 anos ainda é criança, né? Então, até que idade? Isso é o que muitos pais estão questionando em escola e dentro dos movimentos religiosos, né? Até que idade eu me imponho? Até que idade eu arrasto porque não quer vir, né? Já exemplifiquei, já falei, já estou dentro da caminhada junto com ele. Não é que eu só mando, né? Eu estou junto. Porque esse discernimento agora no mundo tecnológico, ele não vai existir. Você vai escutar de tudo ali, dos psicólogos e de todos os teólogos, você não deve impor. Né? Mas a sua responsabilidade como pai será cobrada ceitil por ceitil.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, está lá, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele vem colocando para nós assim, aos pais será perguntado o que fizeste do filho que te confiei. É uma mensagem de Santo Agostinho. Porém, no final da mensagem, Santo Agostinho faz essa colocação. É uma mensagem belíssima, item 9 do capítulo 14 do Evangelho. A mensagem se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Depois, se vocês puderem, leem pausadamente. Num determinado momento, ele coloca para nós assim, desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. O que ele está dizendo? Nosso filho não é santo, mas a gente gosta de olhar para ele. Aquele anjinho de 2 anos, 1 ano e meio, 9 meses, vê esse calor do inferno, só de fraldinha, sem roupa, a gente olha aquela pancinha, dá vontade de você dar uma dentada naquele menino. Quando ele entra na adolescência, você se arrepende, por que você não comeu aquele menino? De tanto que ele te irrita. De tanto que ele te irrita. Tá claro? Agora você imagina, a gente olha, desde o berço, Santo Agostinho coloca que já está nos manipulando. Neste mesmo parágrafo, gente, o parágrafo começa assim, desde o berço. Nesse mesmo parágrafo, lá no meio, ele coloca para os pais. Se os pais não tiveram êxito na função a que lhes foi dada, que permaneçam com a consciência tranquila em relação àquilo que fizeram. Que permaneçam com a consciência tranquila em relação àquilo que fizeram. Olha o golpe, independente do produto que esse filho venha a dar. Qual pai, qual mãe que fica tranquila? Exatamente. Aí não fica tranquila por quê? Porque aqui nós estamos assumindo culpas de coisas que a gente deveria ter feito, só que não fez, não. Não fez, não. Aí depois vem consequência. Vem consequência. Tá claro? Aí o que nós vamos fazer? Olha o texto, ora e serve, olha, vai fazendo o melhor que você puder. Com 38 anos, seu filho vai falar assim, mãe, você sempre fez o culto no lar aqui, eu nunca, mas eu estou precisando. Às vezes ele está lá no Paraná, e ele chega e fala assim, mãe, faz uma prece aí para mim na hora do culto, eu não acredito muito nessas coisas não, mas reza para mim. Ainda que você reze na repetição, ainda que você reza para que danado. Tá claro? Reza. Por quê? Porque alguma forma ele está passando pela dor. Chegou a hora do aprendizado. Gente, a lição é para todos. E o que você está fazendo quando você ora por ele? Você serve. Você faz a prece e serve, faz a prece e serve. Então, com qual idade? Com qual idade a gente vai... Você vai impor na infância, ele concordando ou não. Você vai dialogar na adolescência, você vai respeitar na fase adulta. Vai dialogar na adolescência. Por quê? Isso que eu estou falando é o que o Camilo coloca para a gente no livro Desafios da Educação. Estou criando nada. Ele coloca isso na pergunta de número 21 do livro Desafios da Educação, um livro só de perguntas e respostas. Ele coloca para a gente, conversa com a criança. Com a criança você vai impor. Na adolescência você vai dialogar. Olha o que ele fala. Use as técnicas persuasivas necessárias. Ah, você tem técnica persuasiva? Você tem uma técnica persuasiva lá. Qual que é a sua técnica persuasiva? Depende do que ele gosta. Ele adora ficar na internet. Tira. Não é persuasão? O exemplo que eu costumo dar é assim, você quer que seu filho venha na reunião. Vou pegar o exemplo hoje. Você quer que seu filho venha na reunião. Por quê? Porque você está orando por ele, incansavelmente. Dá exemplo dentro de casa, faz o culto no lar, conversa a respeito, ele não está nem aí. Aí você fala com esse meu filho, vão comigo na reunião. Ele tem 17 anos, adolescente. Ele fala assim, não vou não. Aí você fala, vão sim. Aí fala, não vou não, eu não quero, mas eu gostaria que você fosse. Mas eu não vou. Eu sei, filho, mas vão assim mesmo. Aí fala, pai, eu não vou. Ficou claro para você? Eu quero que desenhe. Não, meu filho, desenhando eu já até entendo antes. Vão comigo, então? A gente vai na reunião, a gente conversa, troca ideia a respeito, depois a gente passa na sorveteria lá, troca uma ideia. Vamos nós dois, vamos. E ele vai falar, eu não, pai. Aí ele vai fazer, eu peço os pais, quando eu dou esse exemplo, que os pais não percam a paciência com o filho.
Porque os pais chegam e falam assim, então fica aí, faz o que você quiser, você vai ver quando a dor te arrebentar. Você vai ver se você não vai correr atrás de Deus como um desesperado. Para, gente. Eu falo, não perca a paciência. Apenas fala com ele, vão. E ele fala, não vou. Aí você fala, vão. Ele fala, não vou. E ele vai se irritando. Na hora que ele estiver no limite da irritação, ele vai falar assim, por que você quer que eu vá? E é a pergunta que a gente está esperando. Emerson, por que você sabe que é essa pergunta que vai vir? Porque eles não são criativos. Eles não são criativos. Eles repetem. Eles vão perguntar isso. Aí você vai falar com eles assim, eu quero que você vá, porque tem um monte de coisa que eu faço por você que eu não quero, mas eu faço para te atender. Então eu gostaria que você me atendesse. Só por isso. Sabe aquela festa que você foi há 3 semanas atrás? Eu não queria que você fosse, mas fui eu que te levei. Sabe aquele show que você foi há 1 mês atrás? Quem pagou fui eu, te levei e ainda te busquei junto com seus amigos. Deixei em casa e eu te busquei. Eu nem queria que você fosse, porque eu nem sou a favor daquela fanqueira lá. Tá claro? E você foi. Ora, se eu te peço uma coisa e você não me atende, por que eu te atendo nas suas? Aí o filho vai chegar para você e vai falar assim, chantagem agora? Você vai responder para ele, chantagem não, condição, meu filho. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Isso é o Clarencio que coloca para nós no livro Nosso Lar, no capítulo 13, conversando com aquela mulher que quer vir proteger os filhos dela, lembram? Aí ele fala o que para ela no final do capítulo? Quem não coopera, não recebe cooperação. O que ele está dizendo? A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Então, se o filho chegar e falar assim, então é chantagem? Não, meu filho, é condição. A vida é feita de condições. Ah, é? Então quer dizer que se eu não for, eu não vou na festa de 15 anos daqui a 2 semanas que está marcada, não. Você olha para ele e fala, é isso mesmo, você entendeu direitinho a lição. E você não se condoa, porque aí ele vai ter 2 semanas de angelitude, no dia da festa você vai falar, seu pai, ô mãe, quebra essa aí. E você não cede. Por quê? Vocês fizeram um combinado. Está claro isso? E aí ele continua. Oi. Mas assim, não podemos esquecer também do nosso compromisso com esse espírito filho, que nós temos um débito grande com eles, a própria espiritualidade. Antes desse espírito reencarnar, nos leva, nos dá um remedinho e fala assim, se aceita ser mãe desse filho, ser pai desse filho, aí nós, lá no nível mais elevado, que a espiritualidade deu um calmante. A espiritualidade não dá calmante. A espiritualidade dá um entorpecente. E ele não pergunta se aceita esse filho. A gente está tão entorpecido que ele pergunta se aceita esse capeta que você fez desse jeito na encarnação anterior. A gente fala, aceito, ainda que venha endiabrado. Exato. Mas veja, o nosso compromisso com ele, atenção, gente, não podemos ter só esta ideia, porque senão fica parecendo, se não der certo, a culpa é nossa. Para com isso. A gente não tem essa ideia, por quê? Porque o compromisso, ele é recíproco, o compromisso é dual, é de uma parte para com a outra, tá claro? Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve, pois a prece é o silêncio que inspira, o trabalho é a atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa que ele foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada, pelo escaler em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotadamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte, e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória, tende bom ânimo, eu estou aqui. Então veja, nesse último, eu li
o viajor mais importante da Terra, porque aqui ele não faz parada, ele vai pegando o parágrafo inteiro. Você vê que ele fala lá, o viajor mais importante da Terra, e ele fala, não dispensou, passou servindo pelo oceano do suor e das lágrimas. Suor e Lágrimas é uma página que o irmão José tem, que a gente vai postar, que a gente gravou um texto do irmão José que se chama Suor e Lágrimas. Dissecando ainda mais o nosso movimento com esse processo reencarnatório, você imagina, Jesus passou sem reclamar. Eu sei que a gente fala assim, mas Jesus é Jesus. São as nossas tiradas para continuar na nossa falência no campo da inércia. São as nossas tiradas. Nós temos que sair disso, gente. O que a gente pode fazer? E se vier o desânimo, se vier a apatia, se vier algum mal-estar, se vier uma desolação? Aqui o texto coloca para nós, ora e serve. A Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela tem uma página onde ela coloca para nós, serve e passa. Ora, se a gente pegar o ora e serve, e pegar a fala da Joana de Ângeles, serve e passa, para de olhar para trás aquelas pessoas que você propiciou o bem. Beneficiou bem, seja o marido, seja a esposa, seja filho, seja amigo, seja colega de trabalho, seja chefia, subalterno, alguém da via pública, serve e passa. Então vamos juntar, ora, serve e passa. Ora, serve e passa. Não fica ali, nossa, mas fulano é ingrata, hein? Há 8 anos atrás. Gente, para. Nós entramos tanto nesse jogo, que a gente hoje faz uma campanha do quilo, se envolve com um trabalho, no abrigo, ou no asilo, ou em outra comunidade que for, a gente se envolve com o trabalho, e a gente fala assim, gente, mas por que eu estou sofrendo desse jeito? Você vai uma vez a cada 2 meses cortar a unha de idoso lá no lar de idosos. 2 meses. Aí depois você sabe, por que você está sofrendo? Você trabalha tanto. Você vê como que a gente nos falta o discernimento? Como que a gente é egoísta, que a gente quer que a providência divina olhe para nós. Você faz uma atividade, você está acumulando séculos de dor, que a gente está estudando. Séculos de dor. Aí a gente faz uma atividade, já quer se libertar de todas. Isso não ocorre não, gente. Ora, serve e passa. Ora, serve e passa. Gente, olha, nosso tempo expirou. Nós vamos encerrar aqui. Semana que vem nós vamos ver, então, o divino amparo. Aí nós vamos entender isso ainda de forma mais alicerçada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.